Olá, pessoal! Estamos aqui com mais um episódio do NS Tech Talks, um programa que traz os temas que estão aí no hype geral pra gente e olhando isso de uma forma mais logística, né, pra nossa área, pro nosso mundo, pras nossas operações. A ideia é que a gente poder debater com pessoas que conhecem do tema de uma forma que possa ajudar você a entender melhor o que está acontecendo e, claro, aplicar isso na sua rotina. Hoje a gente está aqui com dois convidados super especiais, Caio Reina, CEO e fundador da Routize. Muito bem-vindo, Caio. Obrigado, Paulo. Obrigado. E também Marcel Melo, o VP de Revenue Operations da Vortex, com sede na Atlanta. Bem-vindo, Marcel. Eu que agradeço o convite de vocês, é um prazer estar aqui. E vai participar com a gente novamente a Lara, jornalista aqui da Nestec. Bem-vinda, Lara. Obrigada. Pô, começar com você, Lara, né? Esse negócio de hype, inteligência artificial e tudo mais, e todo mundo começou a falar muito isso em função do ChatGPT. Quantos estão usando o ChatGPT? O ChatGPT já atingiu mais de 100 milhões de usuários mensais. É muita gente usando. Aí foi lançado em novembro do ano passado, né? Isso. Acabou de começar 2022. Cresceu muito rápido. Agora, dá uma luz aí, Marcel. O que é o... Faz um mapa aí de inteligência artificial pra gente. Legal, Paulo. Tem muita gente falando do ChatGPT, né? Uma ferramenta agora que todo mundo usa no seu dia a dia. Mas como tem muito buzzword no mercado, inteligência artificial, deep learning, machine learning, generative AI, que é o ChatGPT, mas como é que isso tudo está classificado? Então, a gente começa de fora para dentro, então AI. AI é uma escola que estuda a inteligência artificial, vamos comparar ela com um continente. Dentro da AI, a gente tem o Machine Learning, que é a capacidade de ensinar às máquinas o aprendizado. Então, a gente tem o continente, AI, Machine Learning, a gente tem os países. E dentro dos países, a gente tem os estados. E os estados, dentro de Machine Learning, a gente tem o Deep Learning. Marcel, e onde é que está a Generative AI dentro dos estados? São as cidades. Então, dentro das cidades, a gente tem a escola que estuda baseado em Large Language Model, ou NLP, processamento de linguagem natural, que é a capacidade da máquina entender a nossa voz, entender a nossa linguagem, e aí nasce o Generative AI, tão famoso e tão usado dentro do ChatGPT. Que é uma das ferramentas, né? Não só a única, delas, mas tem algumas. A gente tem o Palm da Google e muitas outras. O ChatGPT da OpenAI, e aí adquirido pela Microsoft, ficou muito conhecido porque se tornou popular a partir da sua grande capacidade de aprendizado, dando volume de dados absurdo. Que é o caso dos 100 milhões aqui, né? Exato. Interessante que não é um tema novo, né, Lara? Exatamente. O termo inteligência artificial foi pela primeira vez usado em 1956 por pesquisadores americanos e eles disseram o seguinte, que todo aspecto do aprendizado ou qualquer outra característica da inteligência pode, em princípio, ser descrito de forma tão precisa que uma máquina pode ser feita para simulá-lo. 56. Acho que ninguém era nascido aqui nessa época ainda. Não, foi uma conferência em Dartmouth. Dartmouth, exatamente. Olha que legal. E o que não é AI, Caio? Você tem uma atuação, depois eu quero entender melhor um pouco dessa aplicação, né? Acho que foi legal esse mapa de entender como é que você chega na solução. Mas o que você vê no mercado, até aproveitando essa questão de buzzword, que não é AI, mas que vem querendo ser vendido como? Cara, a AI, ela é um estudo multidisciplinar, né? Na verdade, ela é uma ciência, e aí a gente tem as tecnologias que vão a partir, né, nascem a partir dela. A AI nada mais é que você conseguir fazer que o computador pense, né? E tome decisões simulando uma decisão humana, né? E aí você tem algumas escolas que ao longo do tempo, desde 1956, né, tentam fazer isso. Existe um teste, que é o teste de Turing, que foi onde começou essa simulação, que era um teste onde um humano ele tenta identificar se ele está falando com um computador ou uma máquina, né? Que é aplicado nessas diversas tecnologias para saber se essa tecnologia é ou não uma AI, né? Ah, interessante. Então, se foi assim que funcionou, que começou, e aí dessa época de 1950, começou ali depois da Segunda Guerra, né? A Segunda Guerra terminou em 1945, em 1950 o Alan Turing publicou esse artigo, né, que era Computing Machinery and Intelligence. É o artigo do Alan Turing que ele propõe esse teste. E aí, em 1956, eles cravam o termo, né? E aí, a partir daí... Começa a evoluir. E aí, você tem algumas escolas, né? Então, quando você olha para trás, você tem 5 escolas, eu não vou falar todas elas aqui, né? Mas que são assim, abordagens de como fazer o computador aprender, né? E ser criativo, né? Aí, hoje, a escola que está mais popular é a escola conexista, né? Que ela é base para as redes neurais, né? Para o machine learning, que é baseado em como que o nosso cérebro funciona.
Mas você tem outras 4 escolas aí que são bastante utilizadas. Então, quando você pergunta se o que não é AI, é um pouco difícil, porque você tem tanta abordagem que tenta aplicar o conceito de AI, que é o conceito de aprendizagem de máquina, né? A gente sabe que, por exemplo, se você tiver uma solução que faz uma média móvel, isso não é AI. Isso não é, Isso não é um algoritmo, né, que faz uma função pré-definida e não é AI. Não é AI. Interessante. E tem um ponto que você trouxe que é interessante, que é essa combinação de tecnologias e um pouco, talvez, essa escala. Lógico que o ChatGPT mostra isso pro grande público, mas tem a ver com a 4ª revolução, que é misturar um monte de tecnologia. Acho que esse é um ponto interessante. E misturar de uma forma integrada, né? Assim, se você olhar para trás, né, a gente teve 3 grandes revoluções industriais, né? Então, a primeira durou 75 anos, foi a primeira, que basicamente a criação da máquina a vapor, né? Depois você teve a segunda, que durou 95 anos, que foi o uso intensivo de eletricidade, né, na indústria, verdade. né, as cadeias, né? Começaram a se desenvolver a partir da eletricidade. Depois você teve a terceira revolução industrial, que foi marcada pelos computadores, o microprocessador, né, toda essa a utilização popular desses internet, né, smartphone, GPS, Sim. tudo isso foi criado na terceira revolução industrial. Inclusive as empresas usam muito a tecnologia da terceira revolução industrial, né? E ela acabou em 2010. Então a 4ª revolução industrial ela é composta não por uma tecnologia dominante, mas sim por uma composição de algumas tecnologias, né? AI é uma delas, aí Big Data é outra, Cloud Computing, IoT, VR, né? Indústria 4.0. Tá ali dentro. E ao mesmo tempo você falou de tempos, mas então 13 anos, estamos falando. 13 anos. Então, provavelmente, a gente vai morrer dentro da 4ª revolução industrial. Olhando o histórico, né? Pode ser que ela dure menos tempo, mas... Do que vem. Até porque assim, a complexidade de aplicação de diversas tecnologias integradas ela é muito maior do que uma só. Então, a gente vai viver com a aplicação das tecnologias que estão sendo democratizadas agora. E aí tem um ponto interessante, Marcelo, eu queria puxar você aqui, que, você tem um histórico tanto do mundo acadêmico quanto profissional, e no profissional em áreas muito distintas, né? Apesar de a gente estar aqui com um público muito mais de logística, você passou por empresas de energia, agora está com uma visão mais de customer experience, user experience e tudo mais. Onde esse conhecimento, e numa empresa americana, já trabalhou numa empresa brasileira, onde esse conhecimento está sendo gerado? É centro de inovação, é empresa, é universidade? De onde está vindo, né? Isso que o cara está trazendo, esse desenvolvimento. Legal, Paulo. Eu lembro quando eu fiz o mestrado, eu estava trabalhando numa empresa muito tradicional de energia, que é a Light, a companhia de energia lá do Rio de Janeiro. E aí eu vi a distância dos dois mundos, o mundo acadêmico do mundo profissional. E agora, trabalhando no mercado norte-americano, né, com sede em Atlanta, eu vi a proximidade, e no caso da empresa que eu trabalho, a Vortex, muito próxima da Georgia Tech. Então, o movimento americano ele é muito acelerado do fomento à tecnologia das universidades com as empresas de tecnologia, com as startups. E o melhor, o produto final ele é consumido por grandes empresas. Então, a gente teve o Silicon Valley, e agora a gente tem novos grandes centros americanos. Então, Texas se tornando um grande novo centro, Miami se tornando um grande centro de tecnologia, e o estado da Georgia vindo logo atrás com a Georgia Tech. Então, toda a nossa base de AI, de aprendizado de máquina, o desenvolvimento do nosso produto, muito em parceria. Então, a Vortex hoje é uma signatária da Georgia Tech. Então, a gente recruta os melhores estudantes e esse trabalho conectado diretamente com a universidade. Isso gera um valor absurdo na criação de produtos para o mercado que vai usar. É uma soma de conhecimento interessante, né? Que a gente tem uma crítica aqui no Brasil um pouco, talvez as universidades um pouco distante do mercado de trabalho, mas ao mesmo tempo tem uma profundidade de conhecimento que às vezes as empresas não têm. Exato. Né? Essa combinação. Acho que a grande dificuldade, por exemplo, quando você olha as empresas de energia, 1% da ROI dela é obrigatoriamente, por lei, tendo que ser investido em pesquisa e desenvolvimento. Fala, nossa, tem muito dinheiro do setor de energia, por exemplo. Só que as pesquisas, elas geralmente não são aplicadas. Isso que dá uma certa tristeza aqui no Brasil hoje. Aplicada à empresa, né? Então, o que o cliente final, o que as grandes empresas brasileiras estão com dores? O que elas precisam? Como o Caio disse, né? A gente está na terceira revolução, a gente está em 2010, ficou parado lá atrás. Então, como que a gente usa toda essa tecnologia e aplica ela no dia a dia? Acho que falta hoje uma autocrítica, eu que já fui acadêmico, né? E pertenci à academia, a aplicação prática e usual das grandes empresas, né? Que é interessante. E como que tá as grandes empresas em termos de uso de AI, Lara? Um estudo muito recente, de agosto desse ano, inclusive bem recente, da McKinsey, com mais de 1.600 empresas, mostrou que a grande maioria
das empresas ainda usa pouquíssima inteligência artificial nos seus processos. Marketing, vendas e produtos são as áreas que mais usam, mas ainda assim pouco, entre 14% e 13% dos processos usando inteligência artificial. Mas quando a gente fala de supply chain, é só 3% que tá usando. dos processos sendo usados. E onde usa, Caio, inteligência artificial na nossa rotina operacional? Que exemplo você pode trazer? Dentro do Gestão, né? Gestão e rotinas. Dentro do supply chain logística. A logística, ela é uma área que ela sempre teve problemas mais cabeludos para resolver, né? Então, a gente tem muita aplicação de otimização na logística, né? O que a gente tem visto de aplicação recente previsão de demanda, né? O que acontece? Hoje a gente tem um movimento muito grande de omnichannel, então assim, você tem mais de um ponto de origem de consumo de produtos, né? Se você pensar, por exemplo, numa rede de lojas com muitos SKUs na ponta, como é que você faz a previsão de demanda em cada uma das lojas ali? Vamos supor que seja 1.000 lojas, né? Você faz a previsão de demanda nessas lojas de forma a otimizar o seu estoque, né? Então, essa é uma aplicação que tem cases grandes. O próprio Walmart tem um grande case sobre isso, né, nos Estados Unidos. E aí você pode usar, como outras abordagens anteriores, a gente consegue usar informações que são on time, que são em tempo real, né? Como promoção, né, concorrência. Isso de alguma forma, ela muda o modelo para você criar mais estoque de um produto ou de outro, né? Da mesma forma, tem uma outra aplicação com tabela de frete, que aí acho que é uma coisa um pouco mais logística, assim, né? Bem concreto, eu diria, né? É verdade. O que acontece com a tabela de frete, né? Principalmente no fracionado, você tem tabelas de frete que você cria, as operadoras logísticas criam suas tabelas de frete uma vez no ano e roda um ano inteiro assim, né? Então você vê um cliente novo com todas as suas especificidades, você tenta ali endereçar elas todas na tabela de frete e tem um preço que vai ser reajustado o ano que vem só. Aí quando você pega o Uber, que quebrou toda essa dinâmica de preço, né, com preço dinâmico, onde o preço ele pode ser de manhã um e à tarde outro, né? Ou numa hora seguinte, né? 5 minutos outro. Então assim, como que a gente... Então tem, de fato, aplicações em logística e supply chain utilizando preço dinâmico, né, para poder fazer tabela de frete dinâmica. Isso muito ligado a crowd shipping, né, que são as operações que são super dinâmicas na ponta, né? Mas essa é uma aplicação interessante também. Não, em grandes plataformas, desculpa, Marcelo, mas em grandes plataformas que você tem uma oferta grande de transportadores, prestadores de serviços, você tem uma capacidade de dar uma tabela dinâmica, você ganha uma vantagem competitiva, né? De fato, capturar mais volume se você precisa de volume ou mais se você precisa de margem. Não, só para lembrar, eu e o Caio, nós fomos para a Promat em Chicago em março desse ano e a gente ficou lá surpreso com a alta tecnologia dentro da intralogística, né, Caio? A gente viu bastante coisa. Comenta um pouquinho do que a gente viu lá em Chicago. Acho que você fez um resumo legal nas suas redes. Foi, a gente viu, assim, em linhas gerais, a gente viu muita aplicação de AI com robótica, né? Então, a gente viu lá os robozinhos lá descarregando veículo, ou então colocando produtos em cima do sorter, né, de uma forma automatizada, e robôs humanoides mesmo, assim, né? Você olhava o robozinho, ele tinha uma aparência externa de um humano. Então a gente viu bastante aplicação nesse sentido, muito puxado por empresas chinesas, né? Acho que a China hoje é um protagonista em AI no mundo, né? Então a gente vem uma mudança da aplicação de tecnologia em armazéns, né, que está ligado com o que a gente chama de logística 4.0, né, onde você tem a utilização dessas tecnologias todas integradas e no final do dia você vai ter um armazém que a gente chama de dark warehouse, né, completamente que pode não ter ninguém. Não ter ninguém, todo ele controlado com IoT, né, e tendo uma torre de controle um pouco diferente do que a gente está acostumado a falar, mas uma torre de controle que agora está monitorando tempos e movimentos, processos e robôs, né. Então, e fazendo esses processos mudarem dinamicamente conforme a necessidade. Setups super rápidos, né? Então, isso a gente viu, acho que foi a tônica do evento, foi a aplicação de robótica em armazéns, né? De todo tipo de robô. Todos, desde os humanoides, aqueles que chamam mais atenção, de pegar a caixinha e vir andando e botar a caixinha, até despaletizar um container inteiro com robôs já um pouco diferentes, mas muito com uma tecnologia de sugar o pallet e a caixa. Por conta de avaria, né? Exato. E segurança, legal. Nossa, a gente ficou impressionado e como o Caio disse, né? A gente estava no mercado norte-americano e as empresas chinesas liderando. Dominando. E a gente volta num tema anterior, como que a China também investe
investe na sua parceria com as universidades, o fomento e a criação da sua própria tecnologia, né? Que é interessante, cria um diferencial. E fora da logística, o que você tem visto, Marcel? Porque no fim, quando a gente olha mercados como marketing, área comercial, por exemplo, lógico que isso vai acabar exigindo mais das cadeias quanto mais inteligente essas áreas estiverem, né? Como é que você está vendo essa aplicação em outras áreas? Hoje a gente está muito em fase que a gente chama de alpha program dentro do desenvolvimento de produtos, já usando o potencial máximo de Large Language Model, essa capacidade de interpretação de texto, muito para entender a voz do cliente. Então, na Vortex, hoje a gente trabalha muito em prol disso. O que o seu cliente está pensando? Que no final, quando você pensa em logística, está todo mundo olhando o cliente lá na ponta, aquele cliente que vai comprar. E esse cliente compra através de um ato de trocar o seu dinheiro por um produto. E como é que a gente fideliza esse cliente? A gente ouve esse cliente. Então, quando a gente imagina a voz do cliente hoje, ela tá... Tem empresas, é interessante, né? Empresas rodando pesquisas de NPS por e-mail, com índice de resposta de 3, 5%, mas você entra no Google Maps, tem reviews lá de qualquer loja, com mais de 2.000 comentários. Como que a gente interpreta a voz de 2.000 pessoas num sumário, numa síntese, para você decidir o que é acionável, o que você tem que trabalhar para melhorar a experiência do seu cliente? Então, a inteligência artificial, e no caso da Vortex, a gente trabalha exatamente isso, sumarizando, trazendo para a alta gestão da companhia acionabilidade. Então, assim, o que você precisa melhorar usando muito regressão linear, então a composição de tecnologias, trazendo o que você precisa fazer, o que gera impacto e priorização dentro de várias atividades, o que você deve fazer para garantir mais lealdade do seu cliente. É interessante que você ouve de fato a voz e não é um achado sobre a voz, né? Você falou do NPS, que já é uma evolução interessante, né? Porque você também ouve quem, né, pontua quem não tá gostando de você. Mas o que você tá dizendo é pegar de fato os comentários e daí tirar insights para você implementar. Exato, porque a voz do cliente hoje, quando você fala NPS, mas a voz do cliente, ela tá no X, o antigo Twitter, ela tá nas redes sociais, ela tá no Instagram, ela tá no seu review da sua loja no Google Maps, ela tá no seu review do seu aplicativo, quase toda loja hoje tem um e-commerce, então dentro da Apple Store, da Google Play, o cliente está lá comentando também o seu aplicativo, então você tem voz do cliente inundando diferentes canais e como traduzir tudo isso. Então, a inteligência artificial dentro do Generative AI de Large Language Model consegue entender diferentes sotaques, diferentes idiomas, diferentes línguas e traduzir tudo isso para você num pequeno parágrafo para que você possa... Então, isso era uma pergunta. É um parágrafo que a gente está falando? Não é um relatório? Você traz Isso depende muito das aplicações. Hoje na Vortex a gente consegue... o grande objetivo é transformar isso de forma acionável para a alta gestão da companhia. Então a alta gestão ela pensa assim, tá, o que eu tenho que fazer? Onde é que está impactando mais aqui na dor do meu cliente? Então a gente consegue resumir isso em parágrafos, em formato de textos, mas também em paretos com gráficos de barras, trazendo onde daquela sua nota. Legal. Então, num Google Maps, por exemplo, de 1 a 5 estrelas, ou num NPS de 0 a 10, onde que você está perdendo ponto, o que você está fazendo de bom e o que você precisa melhorar. E complementa com os comentários não estruturados, digamos. Exato. Então, traz para você a priorização aberta do que o cliente está pensando em diferentes formas. Então, itens tangíveis, intangíveis, como é que a gente consegue entender o cliente para que as empresas consigam trabalhar em cima daquilo e garantir mais troca pelo seu produto e o dinheiro do cliente. E no caso do Brasil, a gente tem o Reclame Aqui, que é uma ferramenta muito utilizada, que numericamente acho que até está bem evoluída a utilização pelas empresas, mas os comentários não, né? Exato. Exige você ler, algum analista pensar o que está acontecendo. O que você está dizendo é que faz isso também para o não estruturado, né? Exato. A grande facilidade da inteligência artificial nesse aspecto é exatamente isso, porque você imagina, dentro do Brasil, cada sotaque, cada região, cada forma de comentar, a gente consegue trazer tudo isso para um resumo estruturado de informações a partir de diferentes mercados. E vou pegar agora, fazer um merchan seu aqui, né, Caio? Pensar em roteirização, você deu um exemplo de estoque que é interessante, previsibilidade de demanda também de utilização, e tabelas de frete, super interessante. Agora tem roteirização, que continua sendo um problema. E quando a gente vai para o e-commerce, esses dados não estruturados acho que podem ajudar muito, né, o que o cliente realmente quer, mas não só no varejo geral, né? Como é que você consegue usar também esse tipo de análise quando você pensa essa variedade de informações que você tem no processo de roteirização, de a janela de entrega, trânsito, especificidade da carga, como é que isso entra no seu modelo? O problema de roteirização, ele é um problema de otimização que é classificado como um dos mais complexos que a gente já estudou, né? Então, em termos de conhecimento, de curiosidade, eu cheguei na logística, não por conhecer e gostar da logística de fato, eu cheguei por causa da matemática aplicada, da otimização,
E quando a gente estuda problemas difíceis de ser resolvidos, na logística tem muita oportunidade, né? Então, foi por isso que foi por esse caminho que eu caí na logística, né? Inclusive por um caminho acadêmico, né? Eu também fiz um mestrado lá. No mestrado, qual que foi o meu objetivo? Aí foi resolver o problema de roteirização e aí estudar várias metodologias, né? Baseadas em inteligência artificial e escolher uma delas para implementar de fato. E esse algoritmo que eu criei, hoje ele é o coração da nossa solução lá de roteirização. Então, em linha com o que o Marcel trouxe de uma aplicação prática de conhecimento acadêmico. É que, infelizmente, eu acho que o meu caso é uma exceção. Onde o meu trabalho de mestrado ele não virou um artigo que está na biblioteca da universidade até hoje. Entendi. Cheio de teia de aranha. Você teve a chance de aplicar de fato e virou uma empresa. Legal. Mas quando eu estava lá no mestrado, os problemas que eu resolvia na época eram todos teóricos. Eram todos problemas acadêmicos. Entendi. Não tinha problema prático para resolver, né? Infelizmente. Mas enfim, o algoritmo que eu decidi usar foi o algoritmo genético, né? Que ele tá dentro da escola dos evolucionistas, né? Que tem uma série de metodologias dentro dessa escola para resolver problemas principalmente problemas que não dependem de histórico. Porque se você pegar o problema de roteirização, bom, vamos lá. Como é que funciona o algoritmo genético bem rapidamente, né? Ele se baseia no evolucionismo, né? Então, a forma como as espécies evoluíram ao longo do tempo. E por que elas evoluíram? Porque elas mudaram. Para se adaptar às mudanças do meio, que é o trabalho de Charles Darwin, né? Da evolução das espécies. Então, o que o trabalho diz? Diz que o planeta Terra, na verdade, é um planeta muito hostil à vida. Porque ele muda muito, né? Então, aumenta a temperatura, diminui a temperatura. Aumenta o nível de mar, diminui, reduz comida, né? E aí, como que as espécies sobreviveram até hoje, né? Porque elas conseguiram se adaptar e mudar, né? Do ponto de vista biológico mesmo. Tem uma relação com a logística. Hoje, o seu problema de last mile é igual ao de ontem, provavelmente é muito diferente. O de manhã é igual ao da tarde, né? Então, exatamente, é muito diferente. Entendi. Então, é o mesmo conceito de como a gente cria uma solução que se adapta ao problema. Na roteirização também, a gente cria um mecanismo de encontrar a solução que se adapta ao problema também. Então, quando eu vou resolver um problema de roteirização, a priori eu não sei qual que é a melhor solução. Mas eu consigo medir se aquela solução está aderente com uma funcionalidade que a gente chama de fitness, né? Que é a aderência. Então, por exemplo, vamos supor que eu estou otimizando a minha necessidade de veículos para fazer uma quantidade de entregas. Então, se eu gero uma solução que usa X veículos e depois X-1, X-2, eu sei que essa solução ela está ficando melhor adaptada ao longo do tempo, né? E aí, ligando com a sua pergunta, como que a gente considera as restrições de janela de tempo, né, veículo específico? Isso são regras que a gente usa para modelar, né? Então, quando eu gero uma solução, eu digo assim, essa solução aqui ela é adaptada ao problema se ela atender todas as regras que, por exemplo, de janela horária que você comentou. Se ela não atender as janelas horárias, ela recebe uma nota baixa. Ela é penalizada por não atender a necessidade. E aí, no processo evolutivo, quando você vai criar uma nova geração de indivíduos, você escolhe os pais, né? Então, você tem o pai e a mãe e vai gerar um novo filho. O pai e a mãe, eles vão se conectar com notas mais altas, vamos dizer assim, que é mais ou menos o processo que eu explico. E aí a solução que é criada a partir deles tende a ser melhor do que a original. A probabilidade que o filho, ele herde boas características dos pais. Por conta dessa lógica de escolher o parceiro para criar o novo filho. Então, assim. Mas aí pode ser tão dinâmico quanto o horário. Você consegue trazer informações ao longo do dia para pensar. Então, sei lá, uma prioridade de entrega, por exemplo, ou um cancelamento, você consegue reroteirizar o Waze quase, né? De repensar a rota. Então, porque essa abordagem evolucionista, qual é a diferença dela da abordagem conexista, que são as redes neurais? Porque na abordagem conexista você usa histórico para aprender. E nessa abordagem você usa o próprio processo de evolução para aprender. Entendeu? Que interessante. Então você consegue medir se esse indivíduo ele é adaptado ou não. E o mecanismo, ele mesmo se autorregula como um processo de aprendizagem. É por isso que a gente não vê, por exemplo, um cachorro de 5 patas. Porque se existiu no passado, ele provavelmente morreu. Porque ele não era tão eficiente quanto. Não era tão eficiente, ele demorou mais para correr do de 4 e do de 2 também, né? Então é um processo que se autorregula. Então, dentro dessa abordagem de inteligência artificial baseado no evolucionismo, eu não tenho a pretensão de saber qual que é a melhor solução. Eu só tenho a pretensão de saber medir qual que é a mais adaptada. Para aquela situação. E tudo bem se o problema mudar.
tudo bem, porque o processo ele vai se Ele é autorregular. dinâmico. Ele é E dinâmico. é interessante, você trouxe outros exemplos que não são tão dinâmicos quanto o transporte, né? Que especialmente a entrega final é last mile, porque ela tem muitos fatores que influenciam ao longo do dia, né? É. Você falou de precificação dinâmica, que você pode até fazer isso no mês. Mas, assim, tem muita abordagem combinada, tá? Por exemplo, a gente tem abordagens que você pode utilizar redes neurais combinada com algoritmo genético, né? Porque, por exemplo, você pode ter mudanças na composição do last mile ao longo do dia. Por exemplo, o tempo fechou e vai chover, né? Sim. Como é que você altera aquelas rotas que já foram processadas, elas já estão prontas, para absorver essa nova informação, né, e eventualmente mudá-las, né? E é interessante que uma característica de experiência, né? Acontece isso na prática, né? Quem é experiente no transporte sabe que se aquele dia vai ser mais ou menos demorado, se teve uma greve ou se teve chuva, ele mesmo já se antecipa, Isso. não de uma forma certamente tão completa quanto um sistema, mas consegue tentar Quer ver um trazer outro soluções exemplo diferentes. bem prático, assim, a gente, de bastidores, assim, de implantação, né? Quando a gente implanta o roteirizador, a gente combina com o cliente, fala assim, olha, o que você está buscando? Eu estou buscando reduzir custo de transporte, que 95% dos casos é isso, né? Tá bom, então a gente calibra o algoritmo dizendo assim, olha, a melhor solução é aquela que reduz o custo de transporte, beleza? Beleza. E aí ele vai processar. No final, ele eventualmente dá uma solução onde as rotas ela tem muita sobreposição. Por quê? Porque o veículo ele vai sair, vai fazer, vamos supor, um bairro e vai voltar. Só que nessa saída e nessa volta ele pode fazer entrega. Isso é eficiente do ponto de vista de custo de transporte, porque você retira veículos. Mas né? você vê motoristas se cruzando. Mas você vê motorista se cruzando. Então, assim, você tem um componente de qualitativo na solução que é muito difícil do ponto da otimização, né? E aí a gente tem uma abordagem, aí sim, de machine learning, que é, ao longo do tempo, o analista ele vai fazendo edições naquele primeiro resultado, e essas edições a gente não consegue medir muito bem porque ele colocou uma entrega de uma rota para outra. Sim. Mas aí a gente consegue aprender com machine learning essas edições e aplicar. Então a gente consegue dar uma sugestão de roteirização que reduz o custo de transporte, e uma outra que já é um pós-processamento baseado na aderência do aprendizado do analista de fato, né? De trazendo. Então a gente consegue fazer isso também. Pergunte. Sei que você sempre tem uma pergunta. Eu queria saber né, tipo, voltando para o tema inteligência artificial mais amplo, como aplicar isso no dia a dia, principalmente de pequenas e médias empresas? Ainda é caro? É viável? Não é viável? Não, hoje, para termos produtivos, a gente teve um exemplo de uma reunião que a gente fez e o Caio usou, por exemplo, uma inteligência artificial para fazer o resumo da reunião. E aí, quando você vê a qualidade, é como se tivesse uma pessoa. Então, em termos produtivos para pequenos empreendedores, criar sites, fazer atas de reunião, entender a voz do consumidor. Então, tem tantas... Talvez tenha um modelo de resposta mais pronta e tem automática. tantas soluções, tantas aplicações surgindo hoje para ganhar produtividade, para poder definir os seus posts lá para você fazer seu marketing. Então, o seu marketing, a sua venda, a sua voz do cliente, a sua produtividade no dia a dia do escritório. Hoje tem muita solução. Eu brinco muito com o Caio, a gente é fã desse tema. O quanto a gente ficou produtivo usando inteligência artificial. O Caio tem que ele tem várias ferramentas que eles usam hoje, né? Eu tô usando bastante. Bom, hoje, para mim, é normal você começar a trabalhar e ter uma abinha do ChatGPT aberta. Sim, só trabalho com... Porque, assim, hoje eu tenho dúvida, ChatGPT, né? Exatamente. Mas respondendo um pouco sua pergunta, eu acho que, assim, tem bastante aplicação em marketing e vendas, né? Até vocês falaram isso um pouco antes aqui. Descrição de produto, criação de imagem, né? A gente tá falando da IA generativa, né? Sim, aquela que sim. produz conteúdo a partir de uma ideia que você tem. Então, assim, pequenas e médias empresas podem se aproveitar muito, né? Agora, do ponto de vista do executivo, né, do profissional, também, né? Putz, a gente estava conversando esses dias sobre isso. O quanto que antes a gente tinha que pesquisar muito para chegar numa resposta ou numa forma de resolver um problema, e agora lá você conversa com o ChatGPT e já te dá um monte de ideia e você começa a implementar. É interessante que você trouxe um ponto que eu não preciso necessariamente resolver um super grande problema, né? Eu tiro várias pequenas tarefas que vai me deixar um tempo para resolver super grandes problemas. Exato, exato. Coisas do dia a dia, coisas corriqueiras, como fazer a ata de reunião e depois mandar um e-mail sobre os temas que você comentou. A AI fez o resumo e ele é impecável. Assim, eu tinha conhecido nos Estados Unidos ele falando muito bem em inglês, eu não conhecia em português, que o Caio usou
falou, ela foi assim, a descrição dela em terceira pessoa, né? Muito... Passa pra gente qual é. Chama Fire Files. Vamos deixar no link. Legal. Aliás, vou também colocar no link a questão das 5 escolas, que eu acho bem legal, que eu acho que é importante, e outro também falar um pouco dessa feira. Acho que são vários links que a gente vai colocar depois. Tem um post meu no LinkedIn, inclusive quem quiser me seguir, Caio Reina no LinkedIn, né? Há umas 3 semanas eu fiz um post com um resumo das 5 escolas, e aí eu fiz um artigo mais detalhado de cada uma das escolas. Ah, tá? que legal. Então tá lá no... E falamos um pouco, então tem de fato ferramentas que podem ser usadas facilmente. Agora, qual que é o desafio de implementação? Talvez você, Marcel, numa visão mais ampla e Caio numa visão mais logística. Pra gente fechar. Quero entrar, né? Tem muita gente assistindo pensando nisso. Como é que eu começo? O que que eu uso? Qual que é o meu mindset? Vou voltar um pouquinho quando a gente teve lá essa onda da internet em si. Se você voltar um pouquinho atrás, acho que é a nossa geração aqui, né? A internet começou com e-mail e alguns sites de notícias, né? Olha o que é a internet hoje. Então, todo dia surgem muitas aplicações, surgem pequenas startups que resolvem pequenos problemas usando a inteligência artificial. Então, a gente está vendo, o ChatGPT, como você comentou, vai fazer 1 ano agora de aberto. 1 ano, cara, de aberto ao público. E já fez essa revolução. Já fez essa revolução. Então, a gente está vivendo agora essa onda de aplicações. Então, acho que vale a pena o pessoal ficar sempre muito ligado, entender o contexto principal. E cada dia mais a gente vai ver mais aplicações, usando elas no dia a dia, para que a gente possa se tornar cada vez mais produtivo e eficiente. E como o Caio disse, sair da terceira revolução industrial, que já acabou em 2010, né? Interessante. E logística, Caio? Por onde começa? Como é que acelera? Olha, na logística, a gente tem uma dificuldade com relação a processos, né? Tem pouca padronização e quando você coloca uma solução de AI que vai automatizar processos eventualmente, né? Tem muito contra-exemplo. Então, um caso, por exemplo, a gente lá na Hotcheese tem um produto que chama Maestro. Esse produto ele é especialmente dedicado para operações super dinâmicas ou entregas expressas de até 15 minutos, né? Tem um grande case que é o Grupo Pão de Açúcar, que faz entregas em até 15 minutos. E como ele faz isso, né? Porque a gente automatiza todos os processos antes, né? Tanto de formar a roteirização, de alocar motorista. Então, quando você vai desenhar processo, tem tanto processos adjacentes que é difícil, né? A gente conseguir colocar para dentro. Pré-trabalho, né? Então, tem essa dificuldade, tem uma dificuldade também de dados, né? As empresas, elas não guardam histórico de dados e principalmente não guardam histórico de dados de uma forma estruturada que dá para usar depois. Então, tem essa dificuldade. E uma solução para isso é a gente criar uma plataforma integradora, né? Essa plataforma integradora, ela pode resolver esses problemas de integração, porque a gente tem muita... Quando a gente fala que a gente vai usar um ecossistema de soluções de AI, a gente está falando que a gente vai integrar bastante coisa um para um, né? Então, quando você tem um middleware inteligente no meio, essa integração de 1 para N pode viabilizar as empresas utilizarem diversas soluções de AI de uma forma... São essas várias citadas por aí, que talvez são pequenas, específicas, mas aí você forma de uma forma única, que você está dizendo. Única. Eu acho que esse é o nosso grande próximo passo de utilização de AI. Não do ponto de vista de tecnologia, que acho que tem bastante coisa de tecnologia já desenvolvida, já pronta, mas acho que a aplicação delas depende de uma camada de infraestrutura, né, de integradora, que acho que se a gente conseguir colocar essa solução no mercado, as empresas vão se beneficiar muito. E 2 finais aqui, uma minha e uma sei que a Lara tem para guardar também, que a minha é como é que segura a ansiedade? Porque é uma jornada, né? Essa implementação. Como que você lida com isso, né? Entender que é uma jornada, saber que tem etapas, porque tem uma, né? Conforme quem está trazendo isso para a empresa, se vem de cima, normalmente vem, quero fazer tudo, e aí tem todos os desafios de comunicação. Como é que é preparar esse mindset? Eu acho que como a gente disse aqui, a gente está nessa 4ª revolução industrial e ela tem muitos aspectos. Quando a gente fala, por exemplo, de conectividade, a SpaceX está aí com 5.000 satélites. Ela sozinha tem mais satélites que todos os países do mundo somados. Caramba. Isso vai abrir um poder de conectividade absurdo para o agronegócio, para a logística, para etc. Então, são muitas aplicações. O Caio falou de dados. Há pouco tempo atrás, todas as empresas estavam on-premise, com o servidor da empresa, né? Agora que elas estão migrando para o cloud computing. É verdade. Então, tem essa
essa migração, então, as aplicações corriqueiras do dia a dia, nosso Instagram, nossa rede social, o Netflix, já com inteligência artificial, criam experiências diferenciadas pra gente, mas o mundo corporativo ele é um pouco mais lento, então acho que a grande dica pro pessoal é continuar estudando, continuar interagindo, cuidado que tem muita besteira por aí, tem muito buzzword, muita gente falando AI, por isso que a gente quis aqui no início categorizar. Vai estudando, vai se adequando e se torne mais produtivo. Seja curioso, use isso no seu dia a dia, como a gente brincou aqui que a gente usa no nosso dia a dia, você já vai estar familiarizado com essa tecnologia. Legal. Colegas da logística, Caio, convida aí para usar AI. Claro, eu acho que a logística vai se beneficiar muito da AI, né? Lembrando que a AI é uma ciência, né? Multidisciplinar, então dentro de AI a gente tem matemática, estatística, legal, bom. Medicina cognitiva, né? Linguística, enfim, tem uma série. Ela ficou muito popularizada com a ciência da computação, né? Com as aplicações. E aí, depois dela, a gente tem as aplicações, né? Que são as tecnologias, né? Eu entendo que, assim, nos próximos 5 anos... e aí, especificamente no meu caso aqui, que a gente trata de last mile, de roteirização, as empresas que não tiverem uma solução de roteirização utilizando, né, no last mile vão ficar para trás, né? Quando a gente implanta um sistema de roteirização, os ganhos de transporte são absurdos, né? A gente está falando de até 40% de ganho de redução de custo de transporte. Imagina. Né? A faixa gira em torno de 10% a 40%, dependendo se a empresa já tinha alguma solução anterior ou não, né? Se o mato era muito alto ou não, né? Mas é muito ganho. E se você pensar que o custo de transporte ele representa ali 70% do custo de logística, né? E o custo de logística é 13% do PIB, cara, é muito dinheiro que tem ali. Tá aí a pressão para você começar, né? Todas as empresas novas que a gente chama de startup, né? Você pode pegar Rappi, a Log, todas elas têm uma camada de tecnologia para last mile, a iFood, muito boa, né? Com algoritmos ali muito assim, que são benchmarks para a gente mesmo, né? Então, acho que o recado é esse, assim, né? Tem que existir uma aderência agora da inteligência artificial, né, da pesquisa operacional, da otimização nas operações de transporte last mile, porque quem não fizer isso, assim, infelizmente vai ficar para trás, né, vai ficar com a sua logística defasada. Hoje a logística, né, eu tenho ouvido bastante isso em diversos executivos, que deixou de ser o centro de custo, passou a ser... Centro de lucro. Passou a ser um diferencial competitivo, né? Sim. Então, hoje, se eu estou chegando mais rápido no meu cliente, eu acabo vendendo mais para ele, eu acabo também gerando um ciclo de recorrência de compra, né? E eu só faço isso através de tecnologia, e hoje a tecnologia que está entregando isso é a tecnologia baseada em inteligência artificial, né? Muito legal. Pô, o tempo voou aqui, queria agradecer muito Marcel, Caio, Lara, mais uma vez com a gente, e agradecer vocês que estiveram aqui com a gente. A gente volta no próximo episódio do NS Tech Talks. Muito obrigado.